Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. A gente vai mergulhar em tópicos e assuntos bem envolvidos com família e saúde mental. Quem não tem uma necessidade de viver em sociedade? Na verdade, a gente foi criado para isso, né? É difícil a gente conseguir viver isolado do mundo, até porque o isolamento social causa grandes problemas. Vimos aí em 2020, 21 e 22, com a chegada da pandemia da Covid-19, o quanto que o isolamento social causou na saúde mental das pessoas. E aí, a gente precisou aprender a viver e conviver em família. Por isso que a gente vai debruçar a nossa conversa hoje sobre a família como apoio à saúde mental. Eu converso com o meu amigo, ele é psicólogo, uma grande referência para mim, Patrick Brandão. Mais uma vez, bem-vindo, Patrick. Muito obrigado, Anderson. É uma alegria estar novamente aqui com vocês no programa Psicologia e Propósito. Patrick, a gente fala hoje sobre família e é um ponto crucial que tudo começa na família. É o primeiro grupo social que todo ser humano ele passa a ter, exceto aquelas crianças que às vezes são deixadas e às vezes conduzidas para abrigo, né? Enfim, tem essas particularidades que é lamentável, mas existe. Família é o primeiro grupo social que todo ser humano passa e tem uma grande importância para ele, não é? Com certeza, a família é o primeiro espaço onde nós formamos a nossa identidade. Né? A nossa identidade, a nossa subjetividade, ela é formada pelas nossas relações. E as primeiras relações, o primeiro afeto, né, o primeiro gesto de carinho ou a primeira discussão, acontece às vezes no seio familiar. Verdade. E ali nós vamos formando os nossos esquemas, as nossas personalidades, a nossa identidade e, a partir da família, nós vamos fazendo também escolhas a partir das nossas relações familiares. Exato. A questão da família, quando você falou na primeira demonstração de afeto, geralmente, não é regra, mas geralmente a mãe tem essa particularidade por conta da amamentação, né? Você pode... Hoje já não é tão assim, tá, gente? As crianças já nascem com uma evolução bem avantajada, porque a visão das crianças hoje já é melhor do que alguns anos atrás, quando nasce, mas existem estudos que provam e comprovam que a visão de um recém-nascido é de 20 centímetros, que ele consegue ver com nitidez. É exatamente a distância entre o peito materno e o rosto da mãe. Então, a primeira imagem que ele mais vê é o rosto da mãe, então gera toda uma conexão, né? A amamentação traz isso. Porém, como você falou, né? Às vezes as primeiras brigas, repreensões, limites é também dado dentro de família. O que isso contribui para a evolução e desenvolvimento dessa criança? Perfeito. Estava até pensando nos estudos de neurologia pediátrica que falam da importância do afeto, desse apego, da presença também paterna. Sim. Como a necessidade do pai, por exemplo, desde a gestação, se aproximar da barriga da mãe, tocar na barriga, acariciar, conversar, dialogar, já com o filho que está em gestação. É verdade. Né? E como isso é importante tanto para a relação do casal, quanto para aquela criança ainda no processo de gestação. E depois mais ainda, né? Já que a criança fica próxima à mãe por muito tempo, o toque do pai, o calor, a voz é importante. E aí depende do tom de voz, Sim. de como vai se aproximar dessa criança. E aí entra na questão que você acabou de fazer. Como isso pode colaborar, né? A questão, antes de tudo, desse primeiro afeto, desse primeiro apego, quer da criança com a mãe, quer da criança com o pai. Isso pode gerar na criança fatores já protetivos. Sim. Ela identifica no tom da voz da mãe e do pai, no afeto, no toque da mãe ou do pai, ou na amamentação, no processo de amamentação daquela mãe, já um lugar de segurança, um lugar de acolhida.
E esse esquema de aconchego, de acolhida, ele vai sendo perdurado aos poucos. E aí é importantíssimo, nessa fase, o acolhimento, o tom de voz, Exato. o toque, o lugar mais acolhedor. Essa relação ela vai se construindo, né? E aí a gente fala sobre família como apoio à saúde mental. É comum demais vermos crianças e adolescentes sofrendo com ansiedade, medos exagerados. E quando eu falo sofrer de ansiedade ou com ansiedade, não é que a ansiedade seja um problema. A ansiedade faz parte do ser humano e para todo mundo, ela está aí para todo mundo. A questão é quando ela passa do limite e começa a atrapalhar. E aí a família tem um ponto crucial nessa aproximação com essas emoções intensas. A questão é quando a família, ela tá num balacobaco aí, um negócio meio estranho que nem os pais conseguem se entender como pessoa, ainda mais para dar essa segurança que você está falando. E aí vem uma grande questão. Como é que a família consegue contribuir ou apoiar nessas emoções que começam a surgir ainda na infância? Perfeito. A família ela pode ser um lugar protetivo, né? Ela pode colaborar e deve colaborar com a saúde mental, mas às vezes a família, dependendo de como está a sua configuração, ela pode também somar, né, com fatores talvez de adoecimento. Mas a família ela colabora, né, com fatores protetivos quando, por exemplo, os pais estão presentes e escutam, né, escutam os filhos. Mas não apenas escutam os filhos, mas se escutam também mutuamente. Porque não adianta eu escutar o filho, mas eu não me escutar enquanto pessoa e não escutar com quem eu me relaciono. Então, o grande fator protetivo nessa fase, quer na infância, quer na adolescência, é que a criança ou adolescente perceba que os pais se escutam. E aí, por isso, vai validar também aquilo que a criança ou o adolescente traz enquanto fator, talvez, de desregulação emocional, né? Interessante. Ou seja, a vivência do pai e da mãe, ou dos responsáveis, porque às vezes não tem a presença do pai, mas às vezes é a mãe com a avó que está ali dentro de casa. Hoje a gente tem construções familiares bem diferentes, né, bem distintas uma das outras, mas assim, a criança ela tem uma referência, que são os adultos. Dentro de casa, né? E eles precisam se comunicar e se ouvir bem. Dessa forma, eles acabam transpondo para eles essa necessidade. Eu preciso ouvir e eu vou ser ouvido. Mas nem sempre o adolescente ou a criança é ouvida. Eu fiquei pensando, quando você dizia em relação a essa arquitetura familiar, que hoje é plural, né? E aí, pensando aqui uma mãe solo, ou uma tia que colabora com aquela mãe. Às vezes a tia está mais presente que a mãe por uma necessidade mesmo, né? A mãe tem que trabalhar muito para dar conta. Perfeito. E as pessoas vão dando esse suporte. Ainda bem que existe essa rede de apoio. Perfeito. Existe a rede de apoio, logo aquela criança ela está sustentada. Sim. E nesse quesito, as últimas pesquisas em relação a essas arquiteturas, vamos chamar assim, familiares, mostram que, desde que dentro dessa arquitetura exista rede de apoio, escuta, afeto, aquela criança ela pode, de fato, ser bem desenvolvida. Claro, tendo o aspecto e a presença dos responsáveis, Sim, né? claro. Mas de uma forma equilibrada. Por outro lado, essa não escuta gera, de fato, desregulação. Essa não escuta, essa não proximidade. Com relação, de forma particular, a essas crianças e adolescentes que, nesse primeiro momento, não têm o vínculo, que a gente está chamando aqui de rede de apoio, né? Esse vínculo social, identitário, de fato, elas acabam não se apoiando, né? E elas não se apoiam em nenhum lugar. E aí se começa a desenvolver dentro delas certas crenças, que na terapia cognitiva a gente chama de crenças, às vezes, nucleares, centrais, que começam a nascer nesse período, de talvez não serem amadas, de não serem vistas e de não terem uma identidade. Pois é.
essas crenças, como o Patrick traz à tona, elas são formadas e elas vão para a vida toda. Enquanto não houver uma intervenção, a criança ela chega na fase adulta acreditando que ninguém me ama. Porque lá atrás ela teve uma interpretação de algo que fez ela achar ou entender que realmente ninguém a ama. E, gente, isso daí é levado para a vida inteira conduzindo comportamentos, emoções e aí vai. Agora, Patrick, a gente fala muito dessa escuta. Como é que funciona essa escuta dentro da família quando uma criança ou adolescente... A gente está falando muito disso porque a gente começa falando desse público e depois a gente cresce um pouquinho, né, sobe um pouquinho para falar da fase adulta. Mas são eles que mais precisam desse acolhimento. E como é que essa escuta funciona? E eu pergunto isso porque às vezes a criança ela não tem direito de fala. Ah, eu não gosto disso. Não, você tem que comer. Tô falando que tem que ser essa geração mimizenta aí que, eu não gosto disso, não vou... Não, eu tô dando só um exemplo aqui. Às vezes a criança ela não quer fazer aquilo por uma escolha dela, por uma situação que ela tá vivendo ali naquele momento. Ela não tá bem para fazer aquilo. Mas a criança costuma não ter espaço de fala. E aí como é que vai ouvir? Eu queria pensar, por exemplo, uma criança que faz a chamada birra, né, naquele momento. Ela está totalmente desregulada. Sim. Não adianta o pai ou a mãe gritar ou sacudir aquela criança, pior ainda, porque isso já é um gesto de violência, Sim. Já é uma violência. E vai piorar a desregulação. Com certeza. O pai e a mãe têm que descer no nível, ou o responsável descer no nível daquela criança, e tentar olhar nos olhos, e tentar acalmá-la naquele momento, porque ela está totalmente desregulada. Então, às vezes, o processo ele é diferente de um processo do adulto. O grande problema é que os responsáveis, às vezes, olham a criança como um pequeno adulto. E olhar a criança como um pequeno adulto e tratar a criança como um pequeno adulto vai gerar mais desregulação. E nesse momento, o momento da birra, por exemplo, é um momento de apenas escutar a birra. Deixar ele também se autorregular. Perfeito. Né? E aprender com o processo de que ele pode levantar novamente do seu lugar, ele pode voltar e se regular. Exato. É um processo de autorregulação que a criança aprende naquele momento. Por outro lado, a gente pode pensar, dentro da fase da infância e da adolescência, de como os pais podem conversar com o filho. E às vezes pode conversar, dialogar, até mesmo chamando a atenção. Mas qual é o meu tom de voz para chamar a atenção? Do meu filho, da minha filha, de quem eu estou como responsável. O que vai ser assertivo? Perfeito. Às vezes você se comunicar, você está se comunicando, mas o outro não está recebendo essa comunicação, essa informação. E vai receber de uma outra forma que pode dar com burro na água. Você fala, o outro não está pronto para ouvir, vai interpretar de uma maneira ainda pior, a confusão vai aumentar e vocês vão daqui a pouco só se machucar. Perfeito. Seja o filho com o pai ou o pai com o filho. E às vezes não é apenas sobre o conteúdo da fala, é o como se fala, né? E o ser assertivo, eu posso ser assertivo sendo dócil e educando, e posso ser assertivo sendo grosso, né? Sim. E qual é o meu tom, o meu comportamento, às vezes o dedo levantado, né? Isso gera insegurança, não gera afeto e acolhida. O dedo levantado vai gerar insegurança, provavelmente porque por trás esse responsável também tem alguma insegurança e por isso ele se defende dessa forma. Aí tem uma pesquisa que precisa ser feita com esses responsáveis, né? Agora a família ela precisa ser um ambiente que você se sente seguro. Gente, não tem como você trabalhar ou ficar na rua o dia inteiro, vai para a escola, vai para o trabalho, enfim, faz alguma coisa e você luta para não ir para casa porque você não quer bater de frente com aquele clima dentro de casa. A casa precisa ser o seu refúgio. Né? Você precisa chegar em casa e falar assim, não, aqui é o meu lar docilar, né? É minha família. Não existe família perfeita.
Se alguém souber, se alguém tiver uma família perfeita, manda pra gente aqui, porque a gente vai lá na casa entrevistar, porque não existe família que não haja um viés de opiniões diferentes, porque isso é o ser humano. A gente pensa de forma diferente e isso é que constrói uma família. Pensamentos diferentes que se alinham para um bem, para um propósito. Agora, quando dentro de casa não há essa harmonia, como é que essa família vai dar esse apoio à saúde mental dessa pessoa? Agora, eu nem vou falar mais só sobre criança, mas no geral, como é que essa família consegue dar esse apoio à saúde mental dessa pessoa que ou esteja em depressão, ou tenha transtorno de personalidades, ou seja bipolar? Como? A família, o espaço, né? Vou usar a imagem da casa, né? Mas aí a casa, ela é configurada não apenas de paredes e dos móveis, né? Sim. Mas das pessoas que habitam aquele espaço, né? Tem até uma teoria da proxêmica, que seria da proximidade das coisas, que não são só dos objetos, mas dos afetos, de como os seres humanos eles se relacionam dentro daquele determinado lugar. Aquele lugar será um espaço protetivo e pensar no final do dia, voltando do trabalho, não, eu tenho o meu lugar, o meu espaço, o lugar onde eu sou respeitado, um lugar onde eu sou ouvido, eu sou validado. Às vezes a pessoa passa o dia todo trabalhando e ela é invalidada, às vezes, no local de trabalho, aí seria um outro tema, né? Ela é invalidada no local de trabalho e ela chega em casa e ela é invalidada e reforça. Ela não é validada como ser humano, como pessoa. E isso vai reforçar aquilo que a gente chamava de crenças, né? Lá atrás, aquelas arquiteturas que nasceram na nossa infância. E, de fato, eu não sou suficiente. E aí se começa a pensar outras coisas, né? Será que vale a pena mesmo continuar nessa vida? Sim. Será que vale a pena mesmo continuar nessa estrutura familiar? Será que não é melhor procurar uma outra coisa, um outro espaço? E às vezes as crises e as brigas que acontecem dentro desse espaço, às vezes não tem somente a ver com o fato de uma toalha jogada ou de um chinelo virado. Tem outras coisas internas que precisam ser pensadas e vistas, que são distorções cognitivas. E aí a gente só descobre investigando mesmo. E o fato é que essa falta de validação em casa, ou essa falta de reconhecimento, que é o meu espaço, que eu posso ser eu. Eu não sou um funcionário, eu não sou o chefe, eu não sou o aluno, sou eu, simplesmente. Sem máscaras, sem aparências. E aí, quando você vai ser você dentro da sua casa e você não tem esse espaço, onde é que você fica? E que seja um eu integrado também, né? Porque eu posso também pensar um eu totalmente desequilibrado, individualista, que pensa apenas nas minhas vontades, Sim. em detrimento da vontade do outro que mora comigo também. Então, pensar... Até se a pessoa morar sozinha, ela tem que estar integrada a alguma coisa. Perfeito. Ela nunca vai ser só ela no mundo e o mundo gira em torno do umbigo dela. Nunca vai existir isso. Porque você tem conta a pagar, você não reina no negócio. Você tem que prestar conta de alguma coisa. Se você precisa limpar a sua calçada, você já não está mais independente. Nós somos sempre dependentes ou codependentes de alguma coisa. A questão é que se eu não me sentir à vontade ou acolhido por essa família, eu não vou ser em mais lugar nenhum. Eu vou procurar uma estratégia compensatória para encontrar esse apoio. Perfeito. É um grande risco. De fuga. E essa fuga tem um preço e traz uma consequência que às vezes é pesada. Você não consegue manter para sempre. Quais são as fugas que você mais percebe? Bom, vou voltar à fuga do eu. A fuga que eu mais percebo, principalmente nos atendimentos, e às vezes de casais, é a fuga de olhar para si enquanto pessoa e não enquanto casal. Às vezes o problema não está no casal, está em uma parte. Ou como leio aquilo que o outro me traz. Sim. É a lupa, o óculos que eu coloco para enxergar o outro. E esse óculos, essa lente que eu estou utilizando, ela pode estar de forma assimétrica, né? Diferente do outro. Verdade. Então, uma pessoa numa discussão, por exemplo,
ela começa numa viagem, está viajando com um carro, por exemplo, e ela deve parar para comprar pão. É a vontade de alguém que está com fome comprar pão. E a outra pessoa, ela gostaria de parar no shopping, por exemplo. Mas essa pessoa para comprar pão de forma imediata e diz depois vamos passar no shopping. E a outra acha, não, ele está minimizando o que eu penso. E do outro lado, a outra diz assim, ele está maximizando nesse momento só porque eu desci para comprar um pão, né? Então, o minimizar é o pensamento de uma parte, é a distorção cognitiva de uma parte, e o maximizar da outra parte. Então, como chegar num consenso? Não será dirigindo o carro. Tem que parar um pouco para pensar. E o que está por trás do minimizar aquele fato e o maximizar aquele fato? Às vezes tem uma leitura mental que precisa ser resolvida. Certo. Agora, isso a gente depende de alguns processos terapêuticos para conseguir reconhecer, olha, realmente eu acho que eu estou minimizando ou estou sendo minimizado, mas espera aí, estou mesmo? Porque geralmente um pensamento disfuncional, ele está um pouco ou bem distante da realidade. É só a maneira como eu interpreto. Agora, a família ela pode dar esse suporte quando está bem ou não. A família pode e deve, mas isso só é possível na arte do diálogo. Né? Somente no momento do diálogo. E aqui eu estava falando de um casal, né, por exemplo. Sim. Mas a gente pode ver distorções cognitivas na educação conjunta dos pais com os filhos. Então, eu posso achar que a filha, número 2, né, ela age de tal forma e eu, enquanto responsável número 1, posso achar, não, isso daqui que ela fez está ok para mim. E o outro responsável achar uma coisa totalmente distinta. E como entrar num consenso? Sim. É esse consenso... É o desafio. Que precisa ser... É um desafio. Mas procurar o consenso na educação dos filhos é necessário. Depois, se esse filho já é um jovem, ele precisa ser ouvido também nas suas vontades, nos seus desejos. Né? E quais são as suas vontades e seus desejos? Se eu, enquanto responsável, penso diferente. E aí, nessa busca por esse consenso, é comum haver os conflitos. E esses conflitos, eles podem ser prejudiciais para a construção dessa família ou dessa pessoa que tem uma necessidade de cuidado quanto à saúde mental? Depende, o conflito ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Né? O conflito ele é positivo quando ele é um conflito que gera crescimento. Certo. Né? Tem conflitos que geram crescimentos. E aí estou pensando aqui num conflito de ideias, de pensamentos. A partir do momento que você senta, valida o que o outro tá trazendo, dialoga com ele, não tem ações, por exemplo, violentas. E aí violência, às vezes, moral, verbal, não apenas física. Sim. Mas é um conflito que vai gerar saúde. Vai gerar Mas a saúde. maioria desses conflitos não são de ideias. Às vezes, até mesmo nas ideias, tem conflitos que geram brigas, geram divisões. Às vezes nas ideias também. Só nas ideias? Nas ideias já geram discussões, né, e divisões. E aí esses conflitos, quando eles não são trabalhados, conversados, aí, nesse caso, não gera saúde, não é um fator de saúde. A família não é mais um fator protetivo, mas é um fator de adoecimento. E aqui talvez seja a grande questão. Tudo passa, talvez, de uma interpretação de um fato. É algo que aconteceu. E aí, se eu não consigo dialogar, não consigo regular naquele momento, aí os processos serão muito maiores. E aí pode gerar, a partir de brigas, a forma com que eu falo, às vezes até mesmo certas violências, né? Exato. Certas violências. E aí, quando chega nesse ponto, aquele que precisa de apoio quanto à saúde mental
fica completamente desestabilizado. Uhum. Que o lugar de maior segurança é o lugar de mais desafeto, agressões, desrespeito, isolamento ou afastamento, abandono. Como é que fica a mente dessa pessoa? Vamos imaginar uma pessoa concreta com síndrome depressiva severa, né? Uhum, Aquela pessoa, ela acorda de manhã sem vontade para nada sim. e sem esperança nenhuma. E aí a família deveria validar aquilo que a pessoa está trazendo Mas e ela fala assim, motivá-la. para de bobeira. Bobagem, você não acredita em Deus, né? Ah, você não está tomando a medicação, você já não está indo. Ué, essa pessoa, ela vai se sentir invalidada, Uhum. desrespeitada. Pelas pessoas que ela esperava maior apoio. Uhum. E ela não vai procurar mais. Então, uma rede de apoio que se rompeu. Quais são as consequências quando essa rede de apoio se rompe? As consequências de fato, no caso de uma pessoa com uma síndrome depressiva severa, é o isolamento. E a gente sabe que esse isolamento pode gerar um risco até para a própria vida. Exato. Por outro lado, se é algo concreto, simples, é uma pessoa simples. Uma pessoa que é desregulada na sua ansiedade, por exemplo, é a fuga da família. Uhum. O quanto antes eu estou usando esse espaço, a casa é só um espaço que eu uso, e quando eu conseguir pagar as minhas contas, eu vou embora. Tá aí. Agora, tem algumas particularidades que você trouxe muito bem. Síndrome de depressão severa. Esse é um ponto. Uhum. Mas existem os transtornos de personalidade. Perfeito. Tem os transtornos do neurodesenvolvimento. Tem uma coletânea de situações que podem fazer uma pessoa ter necessidade de um apoio para sua saúde mental particularmente. E aí, cada um é um ponto diferente. É muito comum darmos validação para uma patologia física. Uhum. Se a pessoa for deficiente visual ou tiver uma deficiência motora, a pessoa tem hipertensão ou tem lúpus, é categórico. Ela não pode isso ou precisa disso. Agora, quanto à saúde mental, a gente tem uma série de pormenores. Patrick, a família é um ponto crucial para qualquer ser humano. E bom seria se fosse um fator positivo. Em alguns casos, você é da TCC, então a gente não se debruça tanto com o complexo de Édipo da psicanálise. Perfeito. Mas a família, baseada em toda o início da psicologia, por Freud, Uhum. era focado ali nas relações pai, mãe, fato, ponto. E aí, a gente, trazendo isso para agora, a gente percebe o quanto que o meio familiar, as relações familiares são importantes para dar esse apoio. Uhum. No bloco passado eu deixei uma peteca que eu joguei que você que vai responder, é que existem variedades Uhum. na questão de saúde mental. Você trouxe um caso da depressão severa, porém existem outras que não está ligado diretamente a uma questão pontual das emoções. Às vezes é um transtorno de personalidade. Você já teve experiência com borderline? Já. E é um transtorno de personalidade que é complexo. Uhum. Nesses casos, né, um border, por exemplo, a gente falou muito no primeiro bloco de diálogo, de validação. Sim. Tem casos que, de fato, a tentativa será o diálogo. Uhum. Mas um border, às vezes, ele está totalmente desregulado. E aí é necessário colocar alguns limites. Os limites também são necessários. Os limites são importantes. Mas isso é uma família. Perfeito. Né? A família tem limites. Perfeito. Mas, às vezes, alguém
com a personalidade border, ela vai pensar de uma outra forma. Completamente ela vai colocar diferente. uma outra máscara. E aí é necessário dar também a ela limites. Essa conversa, ela aqui, quando a gente fala de família, a gente se depara com um quadro. Se você tem um quadro em casa bem bonito, e aí você tem um sobrinho que se acha Pablo Picasso. Ele pega o giz de cera daquele quadro que você achou lindo e comprou, ele risca o quadro. Aquele risco afeta o quadro inteiro. Tem pessoas que jogam o quadro até fora. Perfeito. A família é isso. Se um tiver adoecido, a família inteira está adoecida, só que nem sempre a família reconhece que é uma doença, que é um problema de saúde mental e que todos estão carregando aquilo. E talvez perceber também, Anderson, você falava de Freud, né, anteriormente, mas dentro da própria terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a terapia dos esquemas. Sim. Então tem esquemas que nós aprendemos com os nossos pais, né? Tem até uma autora que trata sobre a terapia de casais e terapia familiar, que ela diz que esses esquemas são arquiteturas familiares que nós aprendemos. E essas arquiteturas familiares que nós aprendemos, elas devem ser mexidas de vez em quando, porque essas arquiteturas elas podem ser saudáveis ou não. Sim, E verdade. aí a gente precisa olhar se aquela arquitetura ela está saudável, se ela tem um bom alicerce ou o alicerce dela está um pouco corrompido. Né? E aí, Principalmente percebendo... quando vem uma pessoa que precisa desse apoio na saúde mental, quando não está bem estruturado. Que é esse risco que você falou agora, né? Às vezes vem de surpresa, não esperava. E aí a primeira ação é a negação, né? Não, mas isso daqui, esse risco aqui, não, ele faz parte da vida. Né? A gente aprender a ter um pouquinho de resiliência faz parte também. Nada vai ser perfeito para sempre. Nada vai ser perfeito. O problema é que quando aparece esse risco, a gente vai lá na nossa arquitetura anterior e lembra talvez de um fato da infância ou da adolescência, onde a gente talvez não tenha sido validado. Ou no momento em que, às vezes, lá na minha infância, eu me recordo que não tive talvez um certo afeto, um carinho, uma proteção. E aí eu reproduzo aquilo que fiz, porque aprendi a fazer daquela forma. Eu reproduzo o mesmo esquema. É porque se funcionou lá atrás para segurança ou para avanço... Para mim é sobrevivência. Sim. Então eu vou fazer da mesma forma. Porém eu esqueço que eu estou com outras pessoas, que não são mais os meus responsáveis do passado. O meu ciclo familiar é diferente. Esse ciclo familiar foi modificado. Ele foi refeito, mas reconfigurado. Eu não. Mas a pessoa não. E aqui está o grande trabalho da psicologia, que é justamente a gente aprender a reconfigurar. Alguém que não consegue, por exemplo, sozinho fazer essa reconfiguração, ela vai precisar da ajuda terapêutica. Pois é. E quando na família não existe esse apoio, fica muito difícil até para conseguir chegar num setting terapêutico. Porque o que ela falar não é reconhecido. Se ela falar, eu me sinto muito mal, não tenho ânimo para nada, vou voltar agora na questão da depressão severa, né? Não consigo levantar, e as pessoas, por não só não darem essa confirmação para que muitos acharem que, não, se eu disser que realmente ele tá assim, eu não tô dando força para ele levantar. Então eu ignoro, é como se desmerecesse o que ela sente. Não, se eu ficar lá cuidando, ela vai achar que... ela nunca vai reagir. Mas não é bem assim que funciona, né? O fato é que a família também não sabe como lidar com certos tipos de problemas. Perfeito. Nesse caso, né, uma pessoa com depressão, é uma depressão onde tem desesperança, procrastinação, prostração... Bom, o Aaron Beck ele dizia que é necessário fazer o registro de pensamentos disfuncionais, mas também fazer
uma lista de atividades, para que aquela pessoa não fique prostrada. Então, qual é o papel aqui de quem está apoiando, né, da família, como fator protetivo? É ajudar e motivar aquela pessoa a se movimentar, né, a ter outras atividades. E se ela foi afastada do trabalho? Ela não tem uma atividade concreta, mas é necessário agora ajudá-la a ter uma força criativa. Sim. E a força criativa vai ser aprender uma outra língua, vai ser procurar a academia, será, por exemplo, aprender um instrumento musical, a cantar. Começar a fazer alguma atividade. Alguma atividade. Que até então talvez nunca parou para olhar, mas fala assim, peraí, deixa eu ir. A depressão ela pode ser tratada de dentro para fora e de fora para dentro. Perfeito. Então essas atividades não é que vai para a rua, vai andar na rua, que vai melhorar. Não é bem assim. Tem que ser algo proposital, programado, com objetivo, que tenha alvos para ele ir alcançando e percebendo que ele está voltando à ativa. Esse é a importância dessa ativação comportamental que Perfeito. o Aaron Beck traz. E aí, claro, a pessoa às vezes sozinha, ela não vai conseguir. E aí um familiar, que é alguém de segurança e de afeto, vai dizer, eu vou junto contigo. Né? Exatamente. Vamos caminhar pelo menos 15 minutos hoje. E aí a gente vai subindo de degrau a degrau. Porque é fácil mandar a pessoa aí, né? Difícil eu vou junto. Perfeito. É muito fácil dizer ao outro o que ele tem que fazer. Mas eu me coloco ao lado, e aqui está o segredo. Se eu sou membro desta família e amo de fato essas pessoas, e eu estou sofrendo também, foi o que você disse. Alguém que está, né, num cenário, por exemplo, de adoecido, a família ela vai adoecendo também. Exatamente. Ela vai sofrendo. Então a família tem que fazer esse movimento também de saída, né? E de ajuda mútua. Essas famílias estão fragilizadas. Infelizmente, a saúde mental ela é muito negligenciada por muitas pessoas que sofrem com a saúde mental, sofrem problemas na saúde mental e, consequentemente, pelas suas famílias. É muito comum nós percebermos pessoas que procuram um médico quando estão com dor um dentista quando estão com dor de dente. Vão no UPA quando estão sentindo muita dor abdominal que não conseguem resolver. Quando quebram alguma parte do corpo, procuram urgentemente uma emergência. Mas a saúde mental ela fica sempre para segundo plano. A depressão, que ela nunca começa com uma depressão severa, ela vem bem devagarzinho e vai aumentando. A questão de um transtorno obsessivo compulsivo, que começa com pensamentos que você acha que é super natural e daqui a pouco eles estão te coordenando a vida. É o jeito, é o meu jeito. Ok, mas pode ser um transtorno de personalidade. E aí, se a gente tem dificuldade, eu não vou nem botar a culpa em cima da pessoa, mas se a gente tem dificuldade de reconhecer um problema na nossa saúde mental, porque, gente, é igual o mingau quente, né? Você vai comendo pelas beiradas e vai adoecendo pelas beiradas. Quando vê, você não consegue perceber ou identificar. Não, peraí, eu tô assim desde quando? Porque se torna algo muito natural. Se a gente não consegue reconhecer isso, imagina a família. Perfeito. É justamente tentar ler aquilo que não é dito. Mas isso é bem difícil. E é tentar ler os sinais. Claro que alguém que está dentro, está sofrendo, ela está sentindo. Vai perceber. Alguma coisa está errada. Em algum momento. Em algum momento. E às vezes ela pode pedir ajuda ou não. Mas quem está de fora, ela deve começar a perceber os sinais. É o olhar, é o jeito de falar, é a posição das mãos, está tremendo, balança muito as pernas. Sim, verdade. Essa pessoa começou a se isolar, ela não quer mais ir, por exemplo, no almoço da família, ou se ela tem um vínculo religioso, não quer ir mais naquele espaço. Se ela saía com os amigos antes, ela passa a não sair. Começar a enxergar os pequenos sinais que não são ditos. Esses sinais não ditos acompanham também a saúde mental, porque quando a gente fala de uma dor que é invisível, esses outros sinais, eles vão aparecer, às vezes, como uma fumaça,
E a gente precisa aprender a ler atrás da fumaça. Reconhecer essa fumaça e olhar para ela. E tem uma coisa interessante, a gente está falando da família como apoio à saúde mental. E hoje em dia é bem diferente. Por exemplo, minha avó paterna teve 15 filhos. Talvez na realidade da minha avó, da família da minha avó, quando todos estavam, muitos já partiram, mas quando todos estavam, eu fico imaginando a confusão que era dentro de casa com 15 crianças e adolescentes, né? E dar conta de perceber a regulação emocional de 15 era um grande desafio. Hoje a gente tem famílias menores, né? E às vezes dentro de casa tem 5, 6 pessoas, 7. Lógico, tem algumas que passam fora da curva. Mas as famílias são menores hoje. Pelo menos, quando eu digo família, é que vive debaixo do mesmo teto. São essas pessoas que a gente precisa estar com essa atenção toda. Perfeito. E provavelmente no tempo da sua avó, o contexto era totalmente diferente, né? Sim. E o contexto, ele diz muito, né, sobre a nossa configuração enquanto seres humanos, né? O contexto em que nós vivemos hoje, ele é um contexto adoecedor, né? De uma temporalidade, o tempo ele é fluido, né? O tempo parece que escorre pelas mãos, como diz a música brasileira. É verdade. Às vezes a gente precisaria de ter não 24 horas, mas 48 horas numa fração de tempo de 12 horas, na verdade. Seria ótimo se conseguíssemos isso. E nós vamos ficando cansados, fadigados disso tudo. E aprender a reconfigurar a vida dentro desse contexto de tempo, que é adoecedor, de um modelo, às vezes, que não fala mais de comunidade, de família, mas é um modelo individualista, e a gente está aqui falando de família, de fato, são dois ideais que não estão próximos. E aí, como correlacionar dentro do contexto em que nós vivemos também a família? Esse é um grande desafio. E aí, diante de uma família que eu não vou dizer, porque eu não posso aqui resumir a família correta ou incorreta. Cada família tem sua constituição, cada família tem sua construção, tem sua formação. Eu conheço famílias que é avô, a avó e a neta. E é uma família. Tem famílias, como você falou, né, a mãe solo, que cuida dos filhos e precisa lidar com tudo. Mas assim, às vezes a família ela tá fragilizada, ela se perdeu no meio da construção. Perfeito. Diante das dificuldades que surgiram, foi um que foi embora, um que partiu mesmo, né? Aconteceu uma tragédia, ou pessoas foram chegando, e assim, às vezes vai crescendo e a gente vai perdendo o controle. Como é que uma família que passa por esses altos e baixos e agora fala assim, olha, a família está destruída, como é que ela consegue se recuperar? Perfeito. De fato, não será aquela, depois dessa destruição, vamos dizer assim, desse momento de deserto da família, um momento de crise familiar, que a gente vai dizer se ela é um tipo de família certo ou errado. Mas será como esta família quer olhar daqui para frente. Eu digo sempre que o recomeço é mais fácil do que o começo. Você Porque acha? se eu estou recomeçando, eu estou olhando para o passado e já sei que nesse contexto familiar, ou nesse contexto enquanto casal, né, por exemplo, eu já conheço essa pessoa, eu já conheço essas pessoas que estão comigo. Eu sei das suas qualidades, dos seus limites e das suas potencialidades. A chance de errar é menor, né? É menor. Então, recomeçar, a gente não recomeça olhando agora os limites e fortalecendo os limites. A gente fortalece as qualidades e as possibilidades que essa relação tem. Então, é mais fácil recomeçar do que começar. Começar é começar do zero, vai ter que construir tudo de novo. Exatamente. Agora, recomeçar é mais fácil, porque eu estou olhando as qualidades e as potencialidades. Porque quando alguém começa uma relação, né, a dois, ou tem o primeiro filho, é tudo novo. Não conhece de fato aquela pessoa. Pode ter namorado 12 anos, mas quando ela começa a morar na mesma casa, ela vê de fato quem é aquela pessoa. Exatamente. E vai descobrindo e redescobrindo ao longo da vida.
Aí Então- eu vou reconstruir, Uhum. mas eu percebo que eu preciso definir limites. Perfeito. Como é que eu defino esses limites sem quebrar os vínculos? Perfeito. E aí é um outro trabalho. Não é só definir os limites, é também definir a tolerância. Eu preciso estar diante da frustração, porque é uma frustração, né? No recomeço, tem muita frustração, tem muitas marcas ainda. Então eu preciso. Quais são os meus sinais aqui de tolerância? O que eu suporto? Perfeito. E aí é olhar bem como está hoje. E agora eu defino os limites. Eu só posso definir limites olhando as tolerâncias, né? De fato, o que eu tolero hoje? O que é possível hoje para negociar? É olhar para trás não para carregar as mágoas e os ressentimentos, mas sim olhar para trás como um aprendizado. O que eu suportei e o que eu não suporto A mais. gente poderia pensar como uma mola, né? Eu volto, mas para impulsionar, Exato. né? É como uma mola. Eu volto para trás, olho, vejo quais foram as fragilidades, vejo as potencialidades, porque nem tudo foi fragilidade. É porque diante da fragilidade a gente é tão intolerante à dor que a gente diz que está tudo errado. Foi uma catástrofe. Descarta tudo que foi bom, né? Perfeito. E aí eu não consigo impulsionar. Eu vou para trás, mas olho antes de tudo as qualidades, aquilo que era bom. E depois eu me lanço para frente, olhando as potencialidades. E aí eu consigo dizer, ó, até aqui eu aguento, isso aqui eu não aguento, e aí fazer essa. Aí a gente volta agora ao início, né? Essa comunicação Perfeito. assertiva. Olha, a gente está aqui, então para a gente seguir, a gente precisa definir como a gente vai continuar caminhando. Gente, o fim das coisas é primeiro pensamento que vem na cabeça, né? Vou sair de casa, acaba tudo, vou viver minha vida, não quero mais nada, não quero mais contato com ninguém. A primeira coisa que passa pela cabeça quando a gente está numa situação difícil, quando a gente precisa de apoio para nossa saúde mental e a família não consegue dar esse apoio, é a gente ver que eles não estão nem aí para a gente vai viver a vida sozinho e acabou. Que é diferente da época da sua avó e da minha avó. Sim. Porque era um outro pensamento, você pensava nos valores. A família era um valor. Né? E eu tenho valores, quer valores religiosos, valores pessoais, valores familiares. Hoje nós temos um não valor, né? A família não seria talvez um valor, ou eu tenho outros tipos de valores e acabo fugindo daquilo que talvez seja essencial, por conta do tempo. Né, aquilo que a gente falava do tempo anteriormente, né? Eu quero tudo de forma imediata, rápida. E na construção de sensibilidades diferentes, porque na família somos diferentes. E na construção de comunhões, né, de elos, de vínculos sólidos, não será no estalar de dedos. É necessário tempo. E nós não estamos mais com tempo para conversar e dialogar. Então, justamente esse é o ponto. A gente já está chegando na reta final do nosso programa e falamos no início sobre comunicação, sobre escuta, sobre esse acolhimento que se dá pela conversa, pelo diálogo. E aí, passamos pelas crises que acontecem na família, das dificuldades que os membros da família passam quando não tem esse acolhimento e falamos também sobre essa reconstrução depois de uma fragilidade dentro do seio familiar. Como é que eu consigo, então, trabalhar ou voltar a ter esse diálogo? Como é que eu consigo treinar o meu ouvido para ter uma escuta sem a necessidade de responder? É aquela coisa, não, você está me ouvindo, eu estou te ouvindo, mas eu já quero te dar a resposta porque eu já sei a solução. Como é que a gente consegue aprimorar isso? É aquele trabalhar o não julgamento, né? Porque, na verdade, num diálogo, quando nós julgamos, eu julgo aquela pessoa, e eu digo, essa pessoa é ciumenta, você é ciumento, né? Ou você é assim, é dessa forma. São quase coisas dogmáticas, né? Em relação àquela pessoa, fechado. Quando eu julgo os fatos, é diferente. E tem o fato de julgar os fatos em si, e aí tentar descrever os fatos, como eles ocorreram, mas também, diante de tudo, antes até disso, é me escutar. Escutar os meus pensamentos. Porque se eu estou no turbilhão de pensamentos e de emoções, não é o momento de dar o passo do diálogo e de julgar os fatos. Porque eu não vou estar julgando com
vou usar essa imagem, justiça, né? Não vou estar sendo justo com o outro, e nem justo comigo mesmo, porque eu não me escutei, não regulei as minhas emoções. É deixar a poeira baixar. Perfeito. Espera 1, 2, 3 dias e depois volta naquele assunto novamente. Porque quando a poeira está levantada, você só vê a poeira. Exato. E aí dificulta. Dificulta porque você vai agir movido pela emoção, não pela razão. Você vai agir movido pela crença nuclear de, isso aconteceu comigo, eu não posso deixar acontecer de novo. Só que a gente não pensa nisso na hora que vai agir. Simplesmente a gente funciona desse jeito. Tem casos, por exemplo, de casais que chegam para a terapia, que o primeiro fato é, primeiro, saber a história daquele casal, né? Por que eles estão procurando a terapia? Eu acho que a terapia de casal é o grito de misericórdia. É o último passo que eu vou dar nessa relação. É verdade. E aí, a identificação das distorções conjuntas, ela é essencial. Porque tem distorções cognitivas. E aí, quando a gente vai olhando essa camada da distorção cognitiva, aí começa a tocar uma outra camada. Opa, tem algumas coisas aqui que não são, de fato, do meu relacionamento. É da minha vida pessoal. E aí eu começo a me escutar. O caminho de escutar o outro passa primeiro pela escuta de quem eu sou, das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus comportamentos. Então, eu olho primeiro a casca, que na verdade é a relação do casal, e depois a gente vai olhar essa outra que é mais profunda, que é a relação comigo mesmo. Tá aí. Bom, Patrick, quem quiser procurar você, e você tem atendido muitos casais, e vamos imaginar que, olha, quem está assistindo agora fala assim, caramba, eu preciso fazer isso. Como é que faz para te achar? É só me procurar no Instagram, @psi.patrickbrandão. E aí tá aparecendo aí na tela para você poder ver direitinho como se escreve. Patrick, foi muito boa a nossa conversa, a gente conseguiu mergulhar assim num mar bem amplo. Tinham muitas coisas que a gente gostaria de falar aqui, mas o tempo não dá. Mas quero muito agradecer a sua presença hoje, foi excelente receber aqui, eu adoro conversar contigo também. Eu que agradeço, para mim é um prazer partilhar sobre aquilo que a gente ama, que é ajudar na regulação das emoções e na promoção da saúde mental. Perfeito. Esse é Patrick Brandão, psicólogo, e tá aí aberto para você poder procurá-lo no Instagram, né? Marca sua consulta, segue lá, vale muito a pena. E eu quero agradecer a sua companhia. Foi excelente poder compartilhar isso com você. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!